né, que nos assistem aí no Fug Tank, né, no nosso Fug Lab, que é esse espaço da nossa Fundação Ulisses Guimarães, onde a gente trabalha, né, pílulas, né, pequenos eventos, né, do tema da gestão pública e da inovação. Né? Nós estamos no terceiro ano desse projeto e este ano ele é um ano de muita efervescência no setor público, né? Nós estamos aí em pleno ano de eleições, né? Vamos ter eleições a nível federal, presidente, deputados, senadores, a nível estadual, né? Governadores, né? Deputados estaduais. Portanto, é um ano que a nossa FUG, especialmente a nossa área de preparo, né? De pessoas, né? O preparo de talentos, né? Ela é bastante demandada, né? Então, nós, esse ano, nós vamos estar fazendo um Fug Lab um pouco diferente, né, do que foi o ano passado, que ele teve aí a duração de mais meses. Nós vamos concentrar ele de março até julho, por entender que a partir de julho, todo mundo sabe aí que a coisa começa realmente a acontecer de forma muito intensa no processo, né, das eleições, e a gente quer trazer, então, uma contribuição. Então, o nosso Fug Lab deste ano, nós vamos estar trabalhando ele basicamente em três módulos, né? O primeiro começa hoje, mas nós vamos trabalhar em três módulos, né? O primeiro módulo, nós vamos trabalhar o tema do planejamento e resultados, né? O plano, né? E uma gestão por resultados, né? Então, o grande objetivo desse primeiro módulo, né, é a gente conseguir contribuir com vocês no sentido de informar, né, e de capacitar vocês também com métodos, né, para que elaborem planos de gestão de forma efetiva, que tenham resultados que vocês consigam acompanhar e que especialmente vocês também possam usar como objeto de transparência na gestão pública, né? Dizendo, olha, eu prometi tal coisa e está aqui a forma como eu estou fazendo, e aqui, desta maneira, a gente consegue ver os resultados, né? Então, esse primeiro módulo ele vai ser muito dedicado a isso, a mostrar para vocês o que que é um planejamento, o que que é um plano, o que que é um projeto, um programa, o que que é um projeto, né? E eu vou mostrar para vocês, assim, de forma bem concreta, tanto dois métodos de planejamento bem simples, né? Mas também vou mostrar para vocês algumas ferramentas, vou mostrar duas ferramentas para vocês de acompanhamento de projetos. Então, isso a gente vai fazer no primeiro módulo, que são duas aulas, a de hoje e a do próximo mês. O segundo módulo, ele vai ter um outro objetivo, ele vai aprofundar, né, dentro do tema da gestão pública, nós vamos aprofundar mecanismos de inovação. Então, nós, dentro da FUG, nós temos aí isso perpassa várias das nossas qualificações, a gente tem toda uma série de módulos, porque a questão da inovação no setor público ela é de fundamental importância, tanto na entrega de serviço ao cidadão, mas também na otimização de recursos para o gestor público. Então, o segundo módulo, nós vamos estar aí trabalhando, de um lado, né, se a gente quiser ter uma lei de inovação no município que permita a gente fazer alguns movimentos de uma gestão inovadora, atrair investimentos inovadores, experimentar relacionamento com startups, por exemplo. Que tipo de lei é essa? Quais os conteúdos? O que que a gente pode explorar dentro dessa lei? E a segunda parte deste módulo, então, ele é dedicado a gente olhar um outro aspecto, né, que é extremamente importante dentro da legislação, que é saber o que que já tem, né, neste campo no Brasil. Né? O Brasil tem avançado em algumas políticas, né, de inovação dentro da gestão pública, e é importante que a gente saiba, porque daí a gente simplesmente aplica isso, né, replica aquilo para dentro da gestão, né, ou do município ou do estado. O terceiro módulo, né, que nós vamos estar levando esse ano, ele é um módulo também bem importante, né? E a gente sabe que
Hoje, informação é tudo, né? Levar informação ao cidadão é talvez um dos grandes mecanismos que determinam o sucesso de uma gestão pública. Então, o terceiro módulo eu vou realizar ele, vai estar vindo junto comigo um colega meu, né? E nós vamos abordar aí dois temas, né? O módulo ele vai tratar mídias, né? O tema das mídias, uso de mídias sociais, né? Obviamente, eu não vou ensinar nenhum de vocês aí a trabalhar ou num TikTok ou num WhatsApp, não, não é esse o objetivo. Nós vamos prepará-los como gestores, né? Então, a lógica, né, é que a gente possa, nesse terceiro módulo, a gente trazer para vocês, por exemplo, um entendimento de qual é o alcance, por exemplo, da Lei de Proteção de Dados, hoje em vigor no Brasil, sobre, né, o nosso cotidiano, toda vez que nós, como gestores, estamos usando mídias de forma mais ampla, né, para nos relacionar com o nosso cidadão, né? E por final, a gente vai sim dar dicas aí de o que a gente pode otimizar nestas mídias, né? Porque muitas vezes a gente sabe também assim que, e todos vocês devem passar por isso, quando a gente recebe mídia muitas vezes de mais de uma pessoa, a gente acaba nem olhando mais, né? Então, como ser estratégico na gestão, né, de mídias digitais, né? Então, assim, o terceiro módulo ele vai entrar um pouco nisso, porque ele é uma faceta bem importante, né? Que diz respeito a você levar ao cidadão a informação sobre o seu plano de governo, sobre o seu projeto de governo, sobre um programa, né? E ele é, então, vamos dizer assim, a perna que diz respeito à transparência. Então, esse é o nosso último módulo que nós vamos realizar esse ano. Tudo isso tem por objetivo aí capacitar vocês aí para essa nova jornada. Para quem não me conhece, né, eu sou Suzana Cacuta, eu coordeno, né, o FUG Lab, essa série de episódios, né? Eu sou uma consultora da FUG, né? A minha formação, eu sou doutora, né, em economia, a gestão de negócios e inovação. Mas eu acho que mais do que a minha formação formal, digamos assim, né? Eu acho que eu tenho um grande ativo que é ter trabalhado ao longo da minha carreira, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então, no setor privado, eu agora, até recentemente, eu liderei o SESI, o SENAI, aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu já liderei SEBRAE, aqui do Rio Grande do Sul, já trabalhei dentro da Confederação Nacional da Indústria, então eu conheço o mundo empresarial, né? Então, eu acho que é um ativo bem importante. Mas eu tenho, né, para esse diálogo com vocês, e eu acho que isso é muito importante, porque não é fácil a gente fazer gestão pública, né? Eu tenho como um grande ativo, eu já sim, né, fiz parte e faço parte, né, da gestão pública, né? Então, eu fui presidente de Banco de Desenvolvimento aqui do estado do Rio Grande do Sul, duas vezes, né? Portanto, aprendi muito, né? E fiz muito sobre política de fomento, né? Eu fui secretária de Estado, né? Aqui no nosso governo do MDB, do governador Sartori, né? Fui secretária de Desenvolvimento, fui secretária de Minas e Energia, fui secretária de Ciência e Tecnologia. Além disso, hoje, né, eu estou à frente da Secretaria de Desenvolvimento da nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais importantes do país, né? E então eu conheço, né? Eu não vou falar para vocês desses temas de forma conceitual, né? Eu vou trazer para vocês os conceitos, vou trazer os métodos, mas eu vou, né, especialmente eu vou poder falar para vocês aí do dia a dia, né? Como é que isso pega realmente para a gente implantar, né? Então, eu acho que essa é eu acho que é muito importante para a gente não ficar no campo teórico, né? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, então, nós vamos iniciar ela a partir de agora, e o tema, então, é planejamento, né? E a gente vai finalizar na próxima, daí com modelos de gestão, né?
de projetos ou programas, né? Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Entrou aí, né? Acho que sim. Bom, então, assim, o nosso tema, né, planejamento e gestão de projetos da gestão pública, né? E nós vamos começar, então, assim, com uma parte bem, bem básica, né? E aí vai ser um perpassado aí do que nós vamos fazer, né? Então, essa nossa aula ela tem por objetivo, né, a gente entender esses conceitos básicos de gestão de projetos, né? No fundo, dificilmente uma atividade no setor público não se caracteriza por um programa ou por um projeto, né? Eu, por exemplo, na minha secretaria, hoje eu tenho um chamado lá Programa de Microcrédito Assistido, né? Então, esse programa, eu tenho um modelo de gestão, né? Ele tem um conteúdo a ser entregue, né, à população e ele tem resultados esperados, né? Então, isso é fazer projeto na gestão pública, né? A gente sabe que na gestão pública a gente tem aquelas coisas de rotina, né? Aqueles processos que são sempre os rotineiros, né? E a gente faz via de regra, né? E isso acontece muito também, né? Quando eu me candidato a um cargo público ou estou à frente de um determinado departamento, a gente tem os nossos programas, né? Aqueles que vêm, né, do plano de governo ou estão no plano de governo. Então, o trabalho, quando a gente está falando aqui de conceito básico de planejamento e gestão de projetos, muitas vezes a gente transformar aquela linha que está lá no plano de governo, que diz assim, na área de empreendedorismo, promover capacitações e fomentar o empreendedorismo através de microcréditos. Isso é um programa, né? Então, nós estamos falando de esta linha, que muitas vezes é uma linha de plano de governo, né? A gente transformar isso numa ação de início, meio e fim, acompanhada, gerida, e que especialmente a gente possa dar transparência, né? Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, né? De a gente pode estar mostrando, poder estar mostrando o tempo inteiro, olha, estamos a tanto, né? Agora a gente vai fazer isso, né? Os resultados foram alcançados, foram estes, as dificuldades são essas. Eu vou falar um pouquinho dentro desse campo de modelos, né, e métodos. Eu escolhi trazer para vocês dois modelos que eu uso assim. Eu aprendi muito, né, na minha vida, tanto, né, como na minha formação, mas também na minha vida, que é muito importante a gente ter um método, né? Porque o método dá clareza. E eu lembro uma vez eu tive um professor que ele dizia o seguinte, Suzana, qualquer ideia, se tu não conseguir colocar ela num papel com início, meio e fim, ela é simplesmente uma ideia, ela não vai se transformar numa realidade. Então, o método, ele tem muito a ver com isso, né? De a gente conseguir tangibilizar aquela linha lá que está lá no plano de governo, ou que o secretário nos passou como um gestor de uma determinada área, olha, nós temos que fazer isso, né? Então, eu vou falar sobre dois métodos simples, mas que eu considero assim, eu uso eles demais no meu cotidiano, porque eu acho que eles fazem a diferença. Por isso que eu estou trazendo para vocês, dentre outros tantos, né? Obviamente, eu vou estar falando o tempo inteiro sobre exemplos disso, né? E especialmente a importância da gestão de projetos na gestão pública, né? Eu acho que assim, o advento, né, da questão das mídias, né, e o relacionamento, a proximidade que as mídias trouxeram, né, para todos, né? Então a gente consegue falar mais, a gente consegue mostrar mais. Elas também aceleraram um grande compromisso de transparência, né? Então hoje é muito corriqueiro, né? Um candidato tá eventualmente alguém defrontando o candidato, mas na sua campanha o senhor falou isso, o senhor não fez nada, né? Então assim, gestão de projetos é também para você conseguir aumentar o grau de transparência,
né, deste relacionamento com o cidadão, né? Então, ele é muito importante, porque a gente vive num momento de muita exposição, né? Onde a gente ter, né? E quando a gente fala a terminologia gestão, né? É porque a gente tem fontes confiáveis para mostrar que o estágio de um determinado programa ou projeto está assim ou está de outra maneira. Eu vou então passar dentro de tudo isso aí, eu vou passar nesses conceitos básicos, né? O que é um programa, o que que a gente dentro de um programa a gente entende por esse plano necessário e, obviamente, aí algumas técnicas de gestão de projetos, que daí é a próxima aula ali, e que daí eu já mostro um pouquinho ali, né, no final desse slide ali, eu vou estar mostrando para vocês aí três ferramentas, né, que são ferramentas, assim, bastante utilizadas, então vocês vão aprender duas ferramentas na área de planejamento, né, e vão estar aprendendo um pouco sobre três ferramentas de gestão de projetos, né? Então, acho que isso é bem relevante, porque vocês saem daí com instrumentos bem legais. E essa é uma coisa que eu percebi muito. Eu faço parte hoje também, né, da nossa escola de formação, né? Então, muitas vezes, por exemplo, dentro da própria escola de formação, lá tem uma atividade que é dos alunos elaborarem, né, no final, lá, terem condições de elaborar lá, por exemplo, um projeto de lei, né? E daí, naquele projeto de lei, assim, a coisa vem pela vontade, né? Então, assim, quando a gente vem pela vontade, vem muitas vezes pouco embasado, né? Então, toda vez que a gente usa uma ferramenta, né, um projeto de lei nada mais é do que um projeto, né? Então, ele tem que ter início, meio e fim, ele tem que ter as bases para sua execução, ele tem que ter uma forma de ele se tornar viável e de ser apropriado dentro do governo, né? Então, inclusive, dentro desse escopo, né, o que a gente vai aprender tem bastante validade. Então, vamos lá. Quando a gente fala o que é um projeto, né? Então, vamos primeiro, um projeto ou um programa, né? Então, assim, eu vou primeiro falar projeto e daí depois fica mais simples de falar do que é um programa. Então, assim, primeiro, que projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim, né? Então, por exemplo, eu citei antes ali, nós temos um programa de microcrédito, né? Então, no projeto, a gente sabe que dia que começou o programa, que dia que ele vai findar, qual é o recurso que eu tenho dentro do projeto, eu sei o que eu vou fazer dentro de uma cronologia de tempo, eu sei quanto dinheiro de microcrédito eu tenho para gastar, eu sei o meu público-alvo, né? Então, num projeto, eu sempre tenho uma ação, início, meio e fim, né? E tu consegue ir, via de regra, né? Dentro da gestão pública, a gente faz projetos, né? Que a gente consiga também mostrar dentro de um período de governo, né? Porque muitas vezes, né? Eu já vi muito disso. É muito importante que a gente tenha um projeto que erradique de vez a situação de vulnerabilidade do município. A gente sabe que isso não se faz em 4 anos, né? Então, um programa, por exemplo, de erradicação total da vulnerabilidade do município, ele se caracteriza muito mais como um programa, que daí é uma coisa continuada, que é formada por vários projetos, que daí pode ter o projeto 1, projeto 2, projeto 3, mas o projeto é sempre aquela coisa que tem início, meio e fim. E ele, via de regra, ele tem muito este papel, quer dizer, o que que o nosso governo, o que que o meu governo vai fazer no campo do microcrédito, né? O que que o meu governo vai fazer, por exemplo, a gente tem, isso deve ser muito normal, né? E é normal nos municípios, a gente tem, por exemplo, a questão da redução das filas de espera nas unidades básicas de saúde. Isso pode ser um projeto. Então, assim, qual é o meu objetivo desse projeto? Eu quero reduzir, né, para X, ou reduzir X% a fila
de espera, né, em exames ou em cirurgias ou isso, aquilo. Então, para isso aí, a gente bota um tempo, início, meio e fim, com objetivos muito claros, né? E daí a primeira questão, né? Quando a gente fala assim, objetivo específico, né? É muito importante quando a gente quer fazer coisas de caráter concreto, né, dentro do governo, a gente usar verbos de ação, correr, andar, fazer, né, ah, ah, verbos indiretos, elaborar, né, estruturar, né, são verbos que não deixam claro, né, o que a gente quer. Então, é muito importante, né, quando a gente colocar num projeto, né, o que eu quero com esse projeto? Eu quero diminuir em 10% ou em 20% a fila de espera em cirurgias, né, no meu hospital, no hospital da cidade. Então, ele é bem objetivo, né? É reduzir, que é um verbo de ação, né, em 10%. Esse é o objetivo específico daquilo ali. Claro que ele, por debaixo disso ali, ele vai ter outros objetivos, né? Que a gente chama os objetivos assim mais gerais. Ele vai contribuir para o grau de satisfação das pessoas. Ele vai contribuir para diminuir a burocracia. Ele vai contribuir, mas o objetivo, aquele que é específico, aquele que é o mais desejado, ele tem que ser sempre com um objeto direto, um objeto de ação, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante num projeto, como ele tem início, meio e fim, é aonde é que eu quero chegar com esse projeto. Então, assim, resultado esperado, eu quero diminuir em 10%, né, as filas de espera em cirurgias tais e tais e tais. Então, assim, por quê? Porque esse é um norte, um projeto, e isso e assim, eu tenho para mim sempre uma lógica que é o seguinte: eu acho que o bom, né, ele é inimigo do ótimo. Muitas vezes a gente acha, nós vamos reduzir de vez isso aqui, nós vamos terminar com isso. A gente sempre, um projeto, a gente tem que olhar o que a gente tem de recursos para viabilizar aquilo ali. O que a gente tem, né? O quanto que aquele projeto está na nossa mão para a gente poder realizar. Porque muitas vezes um projeto envolve tanto relacionamento com outras áreas, depende de outras pessoas que a gente pode querer um resultado, mas ele é muito difícil de acontecer. Então, na hora de a gente colocar resultado esperado, a gente tem que ter o pragmatismo da situação em que a gente está envolvido. Então, assim, de alguma maneira eu fui falando isso, né? A característica de um projeto é que ele é temporário, né? Temporário, isso pode ser 2, 3 anos, 4 anos, não tem problema, mas ele é início, meio e fim. Ele é um único projeto, porque ele tem uma meta associada àquilo ali, tu quer fazer alguma coisa. Então, ele tem um objetivo específico, ele serve para aquilo. Ele tem recursos, e quando a gente fala em recursos, não é só recurso financeiro, é recurso humano, recurso de infraestrutura, para a gente poder viabilizar, né? E ele sempre, né, um projeto na gestão pública, ele envolve incerteza e risco, né? Porque gestão pública, via de regra, né, são projetos que envolvem, né, às vezes, mais de uma secretaria, né? Às vezes envolve uma descentralização, né? Então, tem vários riscos que a gente chama, ou incertezas, né? Que a gente tem que lidar dentro de um projeto. O importante de tudo isso é a gente realmente saber que existem essas incertezas e os riscos, né? Eu já vi muito projeto escrito e as pessoas têm uma dificuldade tremenda
tremenda de escrever sobre incerteza e risco. É como se incerteza e risco lutasse contra o projeto, mas a visão tem que ser o contrário, né? A visão tem que ser, quanto mais eu sei que eu tenho este risco de não dar certo, mais eu gerencio aquele risco, mais eu tomo providências para aquele risco não deixar impactar dentro do meu projeto. Então, uma boa leitura de incerteza e risco, ela é muito relevante. Ela é tão relevante quanto a gente ter um objetivo bem definido e quanto a gente ter recursos bem definidos num projeto. Então, assim, num projeto, a gente tem, no mínimo, esses 5 grandes elementos aí, que todo projeto deveria ter, né? E deve ter, né? Primeiro é uma boa definição do que é feito. E daí, na definição, é o objetivo específico e os resultados que ele quer alcançar. Então, o meu projeto o meu programa eu quero implantar microcrédito para 1.000 pessoas, 1.000 CPFs ano, né? E um microcrédito assistido, né? Em áreas vulneráveis, de preferência a gente pode citar as áreas X, Y e Z, né? Em pessoas de CAD único, por exemplo. Isso é um escopo bem definido de projeto, né? Então, um projeto ele não pode ter um enunciado lindo. Uma coisa assim, muitas vezes as pessoas cometem um erro muito grande, que assim, uma coisa é o nome do projeto. O projeto pode se chamar Microcrédito Pernambuco, ele pode se chamar Microcrédito Pô, ele pode se chamar Inclui Porto Alegre, ele pode ter um nome. Agora, o objetivo dele, o escopo, tem que ser uma coisa muito clara, né? Então, assim, no escopo a gente tem que dizer para que serve esse projeto, e eu vou mostrar para vocês depois, né, um pouquinho como é que a gente faz isso, né? Para que serve esse projeto? Quem é que é o público-alvo? Em quanto tempo eu vou realizar, né? O que eu quero atingir? Qual o meu resultado esperado dentro desse projeto? Cronograma, né? Todo projeto tem que ter um cronograma. É o planejamento desse projeto dentro do tempo. Muitas vezes, e isso também é uma questão assim que acontece geral, né? As pessoas começam um projeto, né? Ou pensam num projeto e esquecem dessa etapa do planejamento do projeto, né? E ela é fundamental, porque o planejamento do projeto também ela tem uma coisa que é muito interessante, que é o momento que tu chama todo o teu time para discutir o como tu vai fazer, quando tu vai fazer, né? Então, o planejamento, ele é um tempo extremamente importante. Então, via de regra, um cronograma de projeto, ele tem uma fase, né, de detalhamento do projeto ali, né, de organização do projeto, às vezes pode levar um mês, que é botar, né, ok, está aqui o time, está aqui os recursos, porque o projeto só começa quando ele está com tudo isso engrenadinho. Está aqui o recurso, está aqui, a gente tinha que ter um decreto-lei, ele já passou, está aqui, né? Então, assim, a gente tem as condições ali, isso é a primeira etapa de um cronograma de projeto. E daí depois ele tem o tempo, né, de tu fazer ele acontecer, né? Com todas as, né? Eu tenho que atender lá 1.000 pessoas, então quantas eu vou atender cada mês, né? E a gente ia acompanhando. O cronograma, ele é muito importante, numa visão de cronograma, a gente também fazer uma parte de gestão de risco, né? Eu falei antes em cima, incerteza e risco, né? Então, assim, no cronograma, né, a gente tem que estar com ele bem mapeadinho, né? E para a gente ir acompanhando. Atrasou aqui, via de regra, às vezes é atraso em cadeia, né? Ele é tipo uma cascata, né? Muitas vezes a gente consegue remanejar. Então, o cronograma, ele tem muito esse papel de gestão de como esse projeto acontece no tempo.
Tem um outro tema, né? Uma questão que é básica dentro de projeto, que é assim: não existe projeto sem orçamento e sem recursos, né? E aí eu estou falando recursos, pessoas, equipamento, materiais, né? Então, é, é importante que um projeto, quando se fala, né? Ah, eu quero fazer microcrédito, a gente tem que gastar um tempo, né, no planejamento do projeto para botar tudo isso junto, né? Para a gente viabilizar o recurso. Muitas vezes isso exige, né, remanejo orçamentário, né? A gente tem que, muitas vezes isso pode exigir a criação de um fundo, né? Muitas vezes isso a pessoas, né? Muitas vezes vai exigir que a gente tenha uma contratação específica, né? A gente tem que ter equipamentos, materiais para a gente poder fazer esse projeto acontecer, né? Então, assim, é condição de um projeto para que ele se torne realidade e que realmente impacte, ele tenha orçamento e tenha os recursos necessários, né? Não dá para a gente começar um projeto sem isso, porque senão isso, né, aumenta, né, sensivelmente o nosso risco, né, de não fazer aquilo ali acontecer, porque se falta qualquer uma dessas pernas, a gente não consegue. Daí tem o risco de não fazer acontecer e o próprio risco de exposição, de a gente anunciar uma coisa, né? Dizer, ah, nós vamos ter um projeto de microcrédito, daí vai ver lá dentro na hora de operacionar, daí não tem o recurso previsto lá na, na no plano orçamentário do município, daí tem que remanejar, daí para remanejar isso tem que ser feito um acordo com a fazenda, né? A gente eventualmente não tem as pessoas, tem que buscar de cedência, ou a gente tem que fazer uma contratação específica que leva tempo ali para aquilo ali acontecer. Então, assim, riscos, né, são desta natureza, né? De a gente poder dizer o seguinte, olha, esse projeto ele vai existir, né? Mas eu tenho que ter claro que eu tenho que ter orçamento, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter materiais, e mesmo assim ainda existem riscos que muitas vezes a gente não controla, né? O que é o risco que muitas vezes a gente não controla? Ah, meu projeto tem uma altíssima dependência de execução de um terceiro. Por exemplo, é um projeto feito em parceria com uma associação de bairro, né? E essa associação de bairro, ela tem, né, a sua dinâmica própria e isso pode fazer com que esse projeto demore muito mais tempo, né? Então, um projeto, a gente tem que ter ele na mão. Eu acho que essa que é o recado. E a gente ter realmente o risco, né? A velocidade, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, é um risco. Por exemplo, o modelo operacional da associação que está comigo no projeto. É um risco lá, por exemplo, eu ter que fazer uma gestão, ajudar nas governanças, ou estabelecer uma governança, uma lideranças locais para esse projeto, né? Por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo bem concreto dentro disso. Nós estamos montando aqui em Porto Alegre um mega programa de inclusão produtiva, né? Esse programa de inclusão produtiva vai trabalhar com pessoas do CAD único, né? E ele vai ter desde, né, duas saídas, né, para essas pessoas, né? O objetivo é uma saída, né, para os benefícios sociais, né? Então ele vai ter duas saídas, ou é o emprego para essa pessoa, ou é o empreendedorismo, né? Uma MEI, né, que ele possa trabalhar como um eletricista, que ele possa trabalhar como um encanador, que ele possa trabalhar como um cabeleireiro, né? Então é a saída do empreendedorismo. Então, nós desenhamos toda essa jornada, né? Então, assim, vai começar com um curso, daí depois vem, durante o curso, ele já vai ter noções de empreendedorismo, daí lá pelas tantas a gente vai começar a ver esse perfil é mais para emprego, é mais para a empresa, ou ele quer mais empresa, então, se é empresa, nós vamos já acoplar o microcrédito, a sala do empreendedor, né? E vamos fazer toda essa jornada. Só que tem um risco em tudo isso. Qual é que é o risco? É tu conseguir atrair para o programa as pessoas que estão hoje
no CadÚnico, no programa, né, de benefício social. Então, assim, para isso, a gente vai fazer todo o projeto de ativação via a nossa CUFA aqui local, né? A gente vai usar as associações de bairro, nós vamos usar as nossas prefeituras distritais, ou seja, você tem, né, um risco lá na ponta, que é o de mobilização dos potenciais beneficiários, e esse risco, daí, ele é real, ele existe, então ele tem que estar mapeado dentro do projeto. Como é que eu faço para atenuar? Eu tenho que ter dentro do projeto, né, uma etapa desse projeto que diga respeito a como eu trago para perto, né, essas lideranças e esse escopo local ali para fazer o projeto acontecer, né? Então, acho que isso é muito relevante, por isso que eu falei antes, né? A gente, num projeto, a gente não olhar só o lado otimista, né, do projeto, aquilo que ele vai dar certo, que vai ser de bom, né? Mas a gente ter clareza de quais são os riscos de e que podem impactar esse projeto, né? E esses riscos aí a gente subscrever, né? Olhar eles de perto e ver qual o antídoto, né, que a gente dá dentro do projeto. Então, assim, eu já fui falando, né, de alguma maneira, né? Um bom projeto, né? Ele passa por essa fase de planejamento. E eu acho que planejamento ela é uma fase que é assim, está lá no plano de governo, lá o tema lá, é criar um programa de microcrédito. Isso está na linha lá do plano de governo. Botar em pé isso na forma de um projeto é um momento ímpar para a gente planejar e engajar pessoas, né? Então, é muito importante, neste bom planejamento deste projeto, né, a gente pegar e ter as pessoas, né, de diferentes, vamos dizer assim, com diferentes olhares, né? Então, eu vou de novo, eu vou insistir no mesmo exemplo, porque é mais fácil, porque eu acho que ele permeia todas as cidades, né? Então, eu estou querendo fazer lá um programa de microcrédito, né? Se eu estou querendo fazer microcrédito assistido, que é aquele crédito que a gente primeiro capacita o empreendedor, né, o beneficiário, né, eu tenho que ter, né, junto comigo quem faça capacitação. Não precisa ser a gente a fazer, eu posso chamar um parceiro, como por exemplo o Sistema S, né, um Senai, por exemplo. Por que que é importante isso? Porque o Senai, nessa fase de planejamento, ele vai dizer coisas para a gente que são muito relevantes, que é, olha, esse perfil dessa pessoa do CadÚnico, se a gente não der uma alimentação para ele, ele vem com fome, né? Então a gente tem que ajudar a viabilizar isso. Se o foco do projeto de microcrédito ainda é mulheres, mães, cabeça de família, né? Nós temos que pensar como é que a gente, se todas essas mães estão com seus filhos na escola ou na creche, né? Então, assim, o momento de planejamento, ele é um momento em que a gente pega e olha todos os aspectos da implantação deste projeto, porque a gente quer reduzir risco e incerteza e a gente quer aumentar a eficiência e produtividade, né? Um projeto ele é lindo quando ele faz mais com menos, né? Quando a gente diz o seguinte, estava lá previsto a gente fazer microcrédito para 1.000, né, CPFs ano, né, fazer capacitação e chegar no microcrédito, ou chegar no emprego para 1.000 pessoas de CadÚnico no bairro X por ano, né? E eu chegar a 1.200, isso é eficiência e produtividade, ou seja, eu consegui fazer bem mapeadinho, bem focadinho ali, eu consegui fazer com que o meu projeto, com que todo o dinheiro do projeto, toda a ação do projeto rendesse mais do que o esperado. Isso é a maravilha, né, de qualquer projeto, né? Também eu já falei um montão sobre isso, né? É, planejar, né, dentro do projeto, ela é muito importante porque melhora a comunicação e a coordenação. E também, por óbvio, né, isso aumenta a nossa probabilidade de sucesso, né? Então, eu já falei um pouquinho aí dos requisitos de um bom planejamento, eu vou gastar aí esses minutos finais aí para a gente falar um pouquinho de duas ferramentas.
Essa 5W1H, ela é uma ferramenta que surgiu nos Estados Unidos, né? Então, o W é porque as palavras what, where, when and why, né? Que são as palavras que diz quem, onde, quando e por quê, né? Então, o W é disso, ela se chama 5W1H, né? E ela é uma ferramenta muito simples, ela é baseada em 6 perguntas, né? Se tu conseguir responder essas perguntas de forma bem objetiva, você está com o seu projetinho montado, né? Então, assim, a pergunta número 1 é o what, o quê, né? O que que nós vamos fazer? Qual o objetivo desse projeto, né? Então, o objetivo deste projeto é reduzir, né, ou é levar microcrédito assistido a 1.000 CPFs de CAD único, prioritariamente, é, com foco prioritário em mulheres. Isso é o que que nós queremos fazer. E aí a gente ainda pode botar junto aos bairros de maior vulnerabilidade da cidade, bairro X, Y e Z. Why, né? É o porquê que nós estamos fazendo isso. Isso é muito importante, a gente ter o porquê que nós estamos fazendo isso é a grande mudança que o nosso projeto traz, né? É onde a gente externaliza a motivação política, né, daquele projeto existir, né? É uma motivação política, mas que passa por um viés socioeconômico, porque tudo que a gente faz dentro do município tem esse propósito, do desenvolvimento socioeconômico do município, né? Então, é ali que eu mostro por que eu estou fazendo um programa de microcrédito. Porque a gente tem que tornar, né, neste nosso caso, né, neste exemplo, eu estou usando ele porque eu acho que ele é importante, né? Por que nós estamos fazendo isso, né? Porque nós precisamos, né, dar, né, hoje no Brasil existem mais pessoas vinculadas a programas sociais do que vinculadas em CLT. Esses programas, eles via de regra não apontam, né, uma porta de saída. O município é afetado da maneira X e Y. Isso vai trazendo uma geração que desvaloriza o trabalho, de um lado. Por outro lado, né, o porquê, trabalha a cidadania, trabalha a dignidade, né? Então, você levar essas pessoas que estão hoje no Bolsa Família, lá do Cade Único, né, a ter um emprego, né, a ter uma pequena, uma MEI, né, uma pequena empresa, isso é cidadania, isso é o retorno, é um resgate à cidadania, né? No nosso município tem tantas mil pessoas nessa situação, isso é o porquê, é a razão política, né? É a razão sustentada por dados socioeconômicos da nossa região, né? Então, ali a gente tem que botar de forma muito clara, né, o porquê que nós estamos fazendo isso, né? Quem é que é o responsável, quem está envolvido, isso é muito importante, né? Todo projeto tem que ter um líder, né? A gente muitas vezes até pode usar duas figuras, né? Que é assim, o líder político, ele tem um papel e pode ter o líder executivo, o líder operacional, que é aquele tocador do projeto, né? Mas tem que ter dono, né? Tem que ter dono. E o dono, ele é o líder, é ele que cobra, é ele que bate o tambor, né? Então, assim, ó, é muito importante essa figura de liderança, né? Porque ela é aquela pessoa que vai ter que se dedicar, né? Especialmente a liderança executiva, que vai ter que se dedicar a fazer o projeto acontecer, obviamente com todo o time, mas é ele o responsável na hora que o prefeito chama, que o governador chama, de dizer o projeto está assim, está assado, né? O projeto já alcançou tais resultados, nós estamos vivendo tal dificuldade, a gente teve que remanejar isso. É o cara que tem o projeto na mão, né? Esse é o líder. E qual é o time, né? Então, assim, tem uma dica bem importante, assim, né? Que eu acho que vale a pena, ela parece ser não significante, mas ela é bem importante. Se a gente está fazendo um projeto na área de saúde, não adianta a gente reunir pessoas só,
que não sejam da área da saúde. A gente tem que ter pessoas que conheçam o contexto operacional daquele projeto, né? Conhecer o contexto é a gente conseguir mapear bem riscos, incertezas, público, né? Então, se eu estou falando de um projeto de microcrédito, eu tenho que trazer, por exemplo, para dentro, por exemplo, esse projeto de microcrédito, ele está na minha Secretaria de Desenvolvimento, mas eu faço ele em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque é ela que tem muito mais próximo de si, vive lá os CAPs, né? É ela que vive esse contexto da vulnerabilidade de forma mais direta. Então, é muito importante que a gente tenha ou quem estará envolvido essa mescla, né, de pessoas pensantes entre pessoas que vão fazer acontecer, pessoas mais da estratégia, pessoas que conhecem muito a realidade, porque isso faz com que o projeto, né, tenha sustentação, né? Uma outra coisa que é importante também, e é um erro, muitas vezes acontece assim, ah, não, esse é um projeto agora, é um projeto do prefeito, então, assim, nós vamos aqui reunir uma turminha e muitas vezes deixa fora um servidor, né? A gente sempre tem que levar em consideração que o servidor é aquele que está lá o tempo inteiro. E se a gente faz um projeto bom, eu acho um dos grandes sucessos, né? Assim, eu acho que é uma grande expectativa de um projeto bom é a sua continuidade. E muitas vezes é o servidor que consegue fazer isso seguir por um outro governo, porque a gente não sabe, né, no próximo se a gente estará, se não estará, né? Então, é muito importante a gente ter esta mescla de pessoas, né? De pessoas que conhecem a realidade específica, pessoas que são mais do campo da estratégia, pessoas que o servidor, né, que conhece processos internos, inclusive, para nos ajudar a destrancar, né? Então, acho que é bem interessante. E a outra pergunta aí, que né, nesse método, dizer assim, onde é que isso vai se realizar, né? E isso é uma coisa também bem importante. Por exemplo, nesse projeto que nós estamos montando aqui, e a gente está começando ele agora, ele não está em projeto, né? Nós estamos começando a execução, a gente tem muito bem mapeado. Nós fizemos ali, a gente fez um mapa onde a gente definiu as áreas mais vulneráveis a partir de alguns indicadores. Então, assim, ele é um projeto que ele vai acontecer em algumas regiões em Porto Alegre, porque aquelas regiões nós temos um critério para dizer aonde é que e por que que vai acontecer naquelas regiões, porque ali a gente tem maior ou, né, a gente tem maior grau de vulnerabilidade, segundo os indicadores X, Y, Z, né? Ali tem a maior incidência do Bolsa Família, é ali que a gente tem mais. Então, assim, onde também tem uma outra dica que é importante, é assim, ó, quanto mais amplo o projeto, pior é o foco, né? Então, é bom que a gente consiga, né, dizer esse onde específico, sempre que possível, porque daí a gente também está botando foco, né? Quando, né? Então, o projeto ele se realiza, né, do ano tal, mês tal, né, e termina no mês tal, né? A gente sempre dentro do quando é bem legal, porque a gente vive num contexto político, né? Então, uma dica também bem legal é a gente, dentro deste quando, a gente ter, em inglês chama milestone, né? Que são os pilares, os momentos pilares, assim. Então, no quando, a gente definir no cronograma, eu vou, nos primeiros 6 meses, eu tenho que chegar até esta meta, e eu poder dar visibilidade desta meta. Então, depois mais 6 meses, eu vou chegar a isso. Então, o cronograma também fazer essa micro sintonia com algumas entregas, porque isso é importante, de novo, para transparência, para dar rumo no projeto, porque quanto mais eu tenho esses momentos intermediários, nos primeiros meses nós vamos chegar aqui, né? Se eu não cheguei, eu tenho que mexer no meu time, mexer no meu projeto, eu tenho que tomar providências para poder ir fazer aquela entrega. Se eu cheguei, ótimo. Então, o meu gestor, eu
como secretário de governo, eu como governador, eu posso já fazer a entrega dos primeiros 6 meses, né? Então, o cronograma é bom que a gente tenha essa dimensão. Ele começa no mês tal do ano tal e vai 3 anos, mas ele é subdividido nessas entregas assim de 6 em 6 meses. Aí isso depende de projeto a projeto, para a gente poder fazer transparência e reorganização interna, né? E também um bom projeto tem que responder o como que nós vamos fazer isso, né? O como é quais as tarefas que serão realizadas, né? Então, de novo, tomando o meu exemplo desse programa que nós vamos fazer da inclusão produtiva. O como é? Nós vamos ter uma parte de capacitação. Quais são os cursos? Quantas vagas? Quando vão ser dados esses cursos no tempo, né? Quantas pessoas vão ser beneficiadas? Ah, vai ter lá microcrédito, é para quantas pessoas? Né? Em que momento entra o microcrédito? Então, assim, é o como, é o que vai dizer concretamente. Nós vamos fazer o curso tal para chegar a tal ponto. Nós vamos construir a escola tal, né? E ela vai ter que estar neste momento, porque nós vamos começar com as matrículas, né? Numa escola inovadora, uma escola do futuro, né? No mês tal ali, ela tem que estar pronta, né? Então, assim, é o como é para a gente conseguir entabular, né? Com coisas bem específicas. E daí, de novo, no como tem que ter objeto direto, objeto de ação, né? É, executar, né? Realizar, né? São verbos que vão realizar, né? Um programa, um curso de para 50 pessoas na área tal, né? No bairro tal. Isso é o como é que a gente vai fazer. Então, assim, nesse método, ele é muito simples, mas assim, ele é um grande guia. Se um projeto de vocês conseguir responder isso aqui, vocês já vão estar com bastante probabilidade, né, de a gente conseguir aí, ter sucesso. E aqui eu trouxe um pouquinho um exemplo, né? Então, assim, eu posso pensar, por exemplo, um novo produto para a saúde, aqui é um exemplo mais de empresa, né? Mas a gente tem que ser mais detalhado, né? Para a gente poder, mas as perguntas são essas, né? O que que eu tenho que fazer, quem vai fazer, né? Quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, né? E por quê, e o que que eu vou fazer de forma objetiva. Depois tem uma outra ferramenta também muito legal, né? Que é uma ferramenta que ela é muito usada no campo empresarial, mas ela é tranquilamente aplicável, né, à gestão pública, que é o Canvas, né? Canvas, na verdade, ele é um painel, né? Ele é um painel, é um quadro, né? Onde ele tem 9 blocos, né? Ele tem um bloco de quem é que é o segmento de clientes, né? Mesmo que a gente não use no setor público tão essa palavra cliente, né? É o nosso beneficiário, né? Quem são os beneficiários, né? A proposta de valor é o que que eu estou efetivamente fazendo, o que que eu vou fazer, o que que a minha proposta de valor é. Nós vamos reduzir, a minha proposta de valor é reduzir em 10%, né, a fila de espera, né? Esta é a proposta que eu estou fazendo de valor para estes clientes beneficiários, né? Como é que eu alcanço esses meus beneficiários, né? Então, eu vou fazer isso via cursos, eu vou fazer isso via workshops, eu vou fazer isso via pequenos projetos de microcrédito junto com o repassador X, né? Qual é que são? Eu vou usar as associações de bairro como minha parceira, né? Como é que eu, como poder público, como é que eu vou me relacionar com esses clientes? É o quarto item. Isso é uma coisa bem importante, né?
eu falei muito lá desde o começo, né, na questão da transparência, né? Então, um bom projeto ele tem que ter essa preocupação, né, de ter em tempos, tu dizer, olha, eu com esses meus beneficiários ali, eu tenho que, se são beneficiários do Cade Único, como é que eu elaboro uma forma de comunicação, né, com essas pessoas para que chegue de forma fácil? Por exemplo, se eu estou fazendo um programa de inclusão e eu quero que ele seja empregado, como é que eu faço esse emprego chegar para ele, né? Então, assim, eu responder isso, como é que eu me relaciono com esse beneficiário é muito importante, porque muitas vezes a gente se esquece, a gente acha que a gente falando na linguagem da gente, a gente falando, é um cartaz, muitas vezes ele não lê o cartaz, né? Quanto mais a gente vai para a população vulnerável, né? Muitas vezes são analfabetos funcionais, né, com baixo grau de instrução. Então, tu tem que ter mecanismo de fazer ele entender aquilo ali. Então, através das associações, relações de confiança, né? As associações de bairro são relações de confiança, né, com esses clientes. Muitas vezes a própria uma prefeitura distrital, um CAPES, né, são relações de confiança, né, com esses beneficiários, né? O que que aqui, né, na verdade, aqui a terminologia é o que que você gera de receita, mas o que que você gera de resultado com tudo isso, né? Então a gente tem que sim, né, tem que ter qual é o resultado que a gente quer ter com isso, com esse projeto, quais os recursos necessários. Vocês viram que na outra ferramenta ela também aborda isso, né? Quais são as pessoas, qual é que são os equipamentos, né? O que, que é que a gente precisa para isso, né? Quais são as atividades chaves, né, deste projeto? Então, assim, para eu fazer um programa de microcrédito assistido, se eu tenho que ter lá, tenho que primeiro capacitar as pessoas, uma atividade-chave é capacitação. A outra atividade-chave é como é que eu faço esse cara entender e ler um contrato, por exemplo, de microcrédito, e quem é que vai ser esse agente repassador, como é que eu ensino ele a fazer um fluxo de caixa, por exemplo, mesmo que seja muito simplificado, aqui está o que tu recebe, aqui está o custo do teu produto, mas eu tenho que ter isso na perspectiva, né, do projeto. Quais são os parceiros chaves, eu vim tratando, e qual é que são os custos que estão envolvidos. Então, assim, o Canvas, ele é uma ferramenta que ele fica assim, ele é esse formato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou customizar isso aqui para a gestão pública, né, dando assim, colocando, né, dentro desses contextos aqui da gestão pública, e eu vou deixar disponível também lá no site da FUG, né, um modelo de planejamento Canvas para a gestão pública, porque é bem interessante que a gente possa aplicar. Então é a mesma coisa, parceiros estratégicos, atividade, valor proposto, como é que eu me relaciono, qual é que são os recursos chaves, qual é que é os meus canais de comunicação, qual é que é os recursos, né, e custo do projeto, né, e como é que eu tiro os resultados de tudo isso. Então, assim, são duas ferramentas simples, mas como eu disse bem no começo, eu acho que assim tem uma grande vantagem, né, em a gente utilizar método, né? Método organiza e limpa, né, o pensamento, ele clareia uma estratégia, né? Então, assim, meu conselho aí, né, deixo esses dois métodos, né? Assim, usem isso, se apropriem, né, disso, porque isso é muito importante. Tem uma outra faceta de tudo isso que eu não abordei, mas ela é relevante aí para finalizar, que é assim, muitos projetos que a gente executa são com recursos de terceiros, né? Muitas vezes é uma emenda parlamentar, pode ser um recurso de um ministério, né? Pode ser recurso de um banco de desenvolvimento. Então, fazer gestão de projetos é ferramenta fundamental para qualquer um desses agentes,
Porque toda vez que eu tenho gestão de projetos, isso planejado, né, posto na forma de projeto, com toda a clareza dos seus números, né, usando o verbo certo, mapeando as incertezas, né, eu tenho uma ferramenta de prestação de contas, né? Então, eu posso, a qualquer momento, mostrar para qualquer uma dessas instituições o que eu estou fazendo naquele momento, quais são os recursos que estão envolvidos, qual é o resultado que eu alcancei. Eu posso mostrar para eles, por exemplo, que eu, no meu projeto, eu estou com um atraso e eu estou enfrentando uma nova dificuldade, né, que não estava mapeada, ou eu estou lidando com um determinado risco, né, que é novo e que isso vai ter que remanejar o meu cronograma. Então, assim, fazer gestão de projetos é uma coisa interna para nós que somos gestores públicos, para a gente ter sucesso naquilo que a gente quer alcançar, mas também é uma grande ferramenta para a gente ter, né, já apropriada nos nossos times, para poder usar recursos de terceiros, né? Qualquer recurso de terceiro, tu tem que ter ele montado na forma, pelo menos, né, no 5W1H, que é a forma mais simples, né, de você ter uma gestão básica feita ali, nem que seja numa planilha Excel, mas que ter lá o cronograma, né? Usem, né, nos cronogramas, né, figuras simples, tipo verde tá ok, amarelo eu estou precisando de atenção, vermelho está atrasado, essa atividade lá no cronograma, mas cronograma serve para isso, né? Então, acho que é um outro ponto extremamente relevante, né? Nós, gestores públicos, a gente sabe que cada vez mais os municípios têm dificuldade de recurso, cada vez mais a gente busca parcerias e fazer gestão de projetos é insumo básico para as nossas equipes, né? Então, na largada, muitas vezes as pessoas acham assim, mas de novo aquela reunião de planejamento, de estamos indo. Esse é um tempo extremamente importante. É muito melhor a gente planejar bem um projeto na frente, antes de dar a largada e depois dar a largada, do que a gente tratar de todos os problemas de projeto com o projeto em andamento, né? Então, assim, o tempo que a gente gasta, né, no planejamento de um projeto, ele é um investimento, ele não é um custo, ele é um investimento porque ele vai deixar o projeto limpo e funcional. E depois a gente vai para a execução, que daí é uma outra coisa e é uma outra perspectiva. Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E na próxima aula, então, a gente vai estar abordando aí um pouquinho mais sobre daí ferramentas de gerenciar projetos, né? Hoje a gente abordou aí plano, como é que a gente bota num papel o que é um projeto, o que é, né, o que é um início, meio e fim de uma ação, né, de um programa, de um projeto que pode envolver várias ações, mas que tem início, meio e fim, né? Na próxima aula, então, a gente vai ver que ferramentas a gente tem aí disponíveis no mercado para fazer gestão de projeto para a gente alcançar resultado, né? Projeto bem escrito é para que a gente alcance o resultado esperado. É isso aí, tenham todos aí uma boa continuidade de estudo e voltamos na próxima.